melhor postura para você dormir? Como você pode se posicionar na cama para ter de fato um sono restaurador, dormir gostoso, sem acordar no dia seguinte com dores pelo corpo? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta, e aqui eu compartilho dicas de como você pode estar otimizando o seu corpo e a sua saúde apenas através dos seus movimentos. Afinal, movimento é o nosso medicamento. E hoje eu tô aqui num cenário diferente, na verdade estou na minha cama, para dar algumas dicas de posicionamento, como você pode se adequar aí na sua cama para ter de fato aquele sono reparador. Nós passamos aí cerca de 7 a 8 horas dormindo numa mesma posição, o que é muito tempo e isso de fato deve ter uma importância. Mas antes de mais nada, é importante você pensar que não existe uma postura, uma posição ideal para dormir. Cada um possui as suas individualidades, as suas necessidades e você precisa se adequar à sua. Então, fica comigo nesse vídeo todo, que eu quero que você perceba qual a dica se adequa mais a você. Mas antes da gente começar com as dicas, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para você clicar no botão logo aqui abaixo, ativar as notificações e ficar por dentro de todas as dicas que eu passo semanalmente para você se movimentar e se ver muito mais leve com o seu corpo. Então a primeira dica, mais importante talvez de todas para a gente começar, é o nosso travesseiro. Como que a gente posiciona a nossa cervical e ficar todo esse tempo nessa posição? É muito comum o pessoal chegar para mim lá no Instagram diariamente e me questionar sobre dor na cervical, dor no pescoço, que mesmo com alongamento acaba sentindo com frequência. E o segredo, gente, muitas vezes as dores na cervical estão associadas a como nós passamos essas 8 horas dormindo. O nosso travesseiro, ele não deve ser o mesmo para todo mundo. Ele deve ter uma largura onde ele vai ocupar esse espaço aqui, entre o ombro e a nossa cabeça. E ele deve ficar em uma grossura onde você não fique, imagine que eu tô com o meu travesseiro aqui, então você não fique com a cabeça nessa posição ou nessa posição aqui quando ele é muito alto. Ou seja, se eu tô deitada aqui na minha cama, eu não posso ficar com a minha cabeça assim, se ele for muito baixo, ou eu não posso ficar com a minha cabeça assim, se ele for muito alto. Se você dorme de barriga para cima, o meu pescoço não deve ficar dessa forma e também não deve ficar dessa forma. Ele deve ficar neutro, ele deve ficar numa posição confortável. Então, é muito individual e é muito importante você se atentar a ele. E deve trocar também com frequência. Eu tô trocando meu travesseiro, infelizmente, a cada 6 meses mais ou menos, porque ele vai diminuindo o tamanho, ele vai ficando muito fino e já não se adequa mais à altura do meu pescoço. Quem sofre com dor na cervical, é muito importante também ficar atento à posição em que a gente dorme. Quando a gente dorme de lado, eu já mencionei para você que a gente deve ficar com o pescoço neutro. Então, de lado, é interessante você dormir ou de barriga para cima, onde o seu queixo fica alinhado, não muito alto, apontado para o teto e nem muito baixo. Agora, eu não indico muito dormir de barriga para baixo, porque veja como o pescoço ele tem uma maior torção. A região da cervical é uma região muito sensível, com fibras, com diversos nervos, e isso acaba tornando maior tenso o local. Então, se você tem maior propensão, se você tem dificuldade ali de relaxar a sua cervical, não é muito interessante você dormir de barriga para baixo, tá certo? Agora, dormir de lado. Você pode dormir de lado, independente da dor em que você tenha. Eu gosto mais de dormir de lado, porque você pode se adaptar de diversas formas. É muito interessante, então. Primeira coisa, você manter alinhamento da cervical. Daí eu vou pegar um outro travesseiro aqui atrás,
onde eu posso colocar entre a minha perna e também você pode colocar um segundo aqui para apoiar o meu cotovelo, para eu não ficar com o meu ombro caído muito para frente. O mais importante aqui, quando eu coloco o travesseiro aqui entre as pernas, eu alinho o meu quadril. Se eu fico sem o travesseiro, o meu quadril muitas vezes vem para frente. Isso, ó, rotaciona o meu quadril, pode gerar maior impacto na região da minha lombar e também no meu quadril aqui da região da frente. Então, você pode optar tranquilamente por essa posição. Agora, se eu sinto mais dor na minha lombar, se eu sinto que eu fico mais alta aqui, uma outra dica também é você colocar um travesseiro ou uma almofada. Vou até colocar uma almofada, ó. Você pode colocar uma almofada aqui na sua cintura para que eu consiga me organizar melhor, eu fique mais alta e inclusive para quem tem dor nos ombros e gosta de dormir do lado do ombro que está embaixo, ó, você até consegue dormir, mas colocando um travesseiro aqui, você tem maior espaço. Veja o espaço que eu tenho aqui entre a minha cervical e o meu tronco, para eu dormir com o meu braço sem afogar ele esmagado embaixo do meu corpo. Aqui ele tá leve, ele tá tranquilo e ele pode ficar aqui a noite inteira sem eu pesar sobre ele. Agora, se você gosta de dormir de barriga para cima, uma maneira mais confortável para lombar, porque se a gente deita dessa forma aqui, a gente tem a tendência a aumentar a angulação aqui da lombar, acaba tensionando um pouco mais. Não dá para ver muito bem aqui por conta da cama, mas a lombar cria maior tensão por conta das pernas estarem retas, principalmente para quem tem hiperlordose. Então, coloque um travesseiro embaixo das pernas para que os joelhos fiquem levemente dobrados e acomode melhor a nossa lombar. Você ainda pode abraçar uma almofada, ó, onde você fica com o ombro mais confortável e principalmente para quem tem dor nos ombros, também não deixe eles caídos e não tenha a intenção aqui de rolar sobre ele. Você deita com ele aqui e aqui você descansa tranquilamente. Então, resumindo, vocês viram que eu dei diversas dicas aqui e que você deve encaixar cada uma delas de acordo com as suas necessidades. Então, se por exemplo você tem dores, seja no ombro, na lombar, no joelho, você vai adequando cada uma dessas dicas de acordo com o que você precisa. Mas o mais importante, como eu disse no início, é você avaliar o tamanho e como está a conformidade do seu travesseiro. Ele é o nosso ponto de partida, é ele que dá o nosso apoio. E para quem pergunta para mim, eu posso dormir sem travesseiro? É indicado? Eu não indico, por quê? Se eu falei no início que o travesseiro mais fino, ele vai deixar a cervical dessa forma, imagina que eu tô desse lado aqui com o travesseiro, ou seja, eu tô criando uma tensão do lado oposto, imagina sem esse travesseiro fino. Quanta tensão esse pescoço vai ter? Então, tenha um travesseiro, é uma questão de costume, é uma questão de você colocar o corpo a se adaptar a essa condição e que vai valer muito a pena a longo prazo. É muito importante a gente avaliar como a gente dorme. Como eu disse, são 8 horas pelo menos que a gente passa nessa posição. E ela interfere, sim, em como o seu corpo vai se comportar ao longo do dia. Então, não é só de exercício que a gente deve se preocupar, mas também com as nossas posições, com a nossa postura. Então, se você gostou desse vídeo, se valeu a dica para você, não deixa de dar o seu like aqui para mim, que é super importante. Deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de algum vídeo que possa te ajudar. E é isso. Eu espero que você goste, que você pratique e eu te vejo no próximo vídeo.